a aula agora, tá? Bom dia, Edinho. Bom dia, Iris. Bom dia, Brenda, Carol, Bárbara, Alice. Bom dia. Meninos, está todo mundo vendo o slide? Tá todo mundo vendo? Tô vendo nada não, Edinho. Só você mesmo. Sério? Aham. Nossa, que dádiva. E agora? Aí, agora tá. Agora vê. Agora, e eu tô achando que tá todo mundo vendo, tô aqui de boa e tal. Não, agora tá aparecendo fermentação. Meninos, conforme nós havíamos conversado sexta-feira, hoje vamos dar início aos processos metabólicos, né, de geração de ATP. E lembra aqui comigo, eu havia dito para vocês que existem 4 processos, né? A quimiossíntese, a fotossíntese, a respiração e a fermentação. E hoje nós vamos começar a falar da fermentação. Eu não vou usar slide por enquanto não, tá? Vou usar quadro mesmo. Porque como é uma coisa que cai bastante no Enem, eu prefiro dedilhar bastante com vocês e a gente aprofunda no slidezinho. Então, olha só, o processo de fermentação, ele é um processo heterotrófico. Ou seja, ele é par irmão da respiração celular, que é o nosso. Okay? E ele, além de heterotrófico, é um processo anaeróbico. O que significa dizer que ele é um processo anaeróbico? Ele não usa o oxigênio. O processo fermentativo, ele não usa o oxigênio, que é o que vai diferenciar ele do processo de respiração celular. Que lembra que a respiração é o processo aeróbico, que vai usar oxigênio no seu processo. E essa fermentação, ela pode ser feita por bactérias ou fungos. Alguém sabe me dizer o nome da bactéria que fermenta? Tem nome isso. Como se chama uma bactéria que fermenta? Começa com L. Vocês ouvem muito esse nome no comercial de iogurte. Levedura? Não. Lactobacillus. Ana, Lactobacillus. lactobacillus. Perfeito. Lactobacilo é o nome das bactérias que fazem fermentação. Agora, os fungos que fazem fermentação, alguém já falou o nome aí, que também é com L. Lá na cerveja. Qual o nome?
Tem alguém? Leveduras. Leveduras. Nós temos os lactobacilos e as leveduras, que vão ser os agentes fermentativos. Ok? Eles que vão fazer o processo de fermentação celular. Todo o processo de fermentação celular, ele vai gerar 2 ATPs por mol de glicose consumido. Ou seja, a cada glicose consumida, você vai gerar 2 ATPzinhos. É um processo de baixa energia, tá? É um processo de baixa energética. Não produz muita coisa, não. Mas é que todo ser fermentativo é microscópico. Como ele produz baixa energia, todo ser que faz fermentação é microscópico. É ser pequenininho. Nenhum ser fermentativo é grandão. Tá? Nenhum ser fermentativo é grandão. Basicamente, o que vai diferenciar a fermentação dos outros processos é isso aqui. Ela produzir pouca energia. Produz pouca energia. Fato. Disso aqui, alguém quer perguntar ou falar alguma coisa? Deixa eu ver o chat aqui de vocês que eu acabo não acompanhando. Tá, chamada eu faço depois. Letícia, presente, presente, presente. William, Levedora, Felipe Flores, beleza. Menino, sobre isso aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? De boa. Olha só. Nós vamos começar pela fermentação dos fungos. Já sabemos que a fermentação do fungo, que esse fungo é chamado de levedura, ou levedo, né? Que é o fungo que faz essa fermentação. Quais são as características dessa levedura? Primeira coisa, essa levedura, ela é umbrófica. Nossa, aqui na sala agora para ver se alguém sabe me dizer o que é um brófico. O que é um ser umbrófico? Alguém sabe o que é um brófico? Um brófico? Não? Seres umbróficos são seres que só vivem com sombra. Seres umbróficos, eles não conseguem conviver com a luz. A luz mata. Toda vez que ele tem contato com a luz, ele morre. E eu preciso que vocês gravem isso. Porque isso aqui é uma característica dessa fermentação. Por isso que o vinho tem que ficar no escuro? Exatamente, Prova. Você já matou o segredo. Quando nós formos falar aqui dos subprodutos da fermentação, por que o vinho tem que ficar no escuro? Porque senão a levedura lá do fungo, do vinho, vai morrer. E aí o vinho vinagra. eu sabia que morria o que fazia a fermentação, mas não sabia que o nome era umbrófico. É um brófito. E não é só o fungo, a cerveja, qualquer bebida fermentada, se você deixar em contato com o sol, ela estraga. Professor, mas é o sol ou é qualquer luz? Ou é só o sol? Tem que ser uma luz que tenha 7 espectros de ondas, Peroba. A luz solar, ela tem os 7 espectros. Agora, se eu colocar a luz branca também estraga. Essa luz aqui. Agora, se você tiver uma luz, por exemplo, uma luz vermelha, aí já não teria problema, não. Tanto é que quem tem adega, geralmente as luzes da adega é violeta, não é branca. Alguém de vocês tem adeguinha em casa? Você pode ver que a luz geralmente é violeta. Não, mas Verdade. o meu tio avô tem. Eu não lembro se na décadinha dele tinha luz diferente. Quem aí falou Provavelmente. verdade que tem? Ô Edinho, Fala, que nadador. cor que tem que ser? Tipo, tem que ser que cor? Geralmente ela é violeta. A minha é tipo um violeta, mas só que mais claro, sabe?
Mas isso aí, viu? É violeta, acertei. Uhum. Não Sei. pode ser uma luz branca forte, porque senão o vinho não fica bom. Tranquilo? Olha só, Tranquilo. o que esse fungo faz? O fungo é um ser microscópico, pequenininho. O que ele vai fazer? Quando ele acha a molécula de glicose, o que esse fungo faz? Ele vai absorver essa molécula de glicose, esse pontinho aqui, ó. Ele vai fazer uma fagocitose e vai absorver. A partir do momento que ele absorveu, o que esse fungo vai fazer? Ele vai pegar a molécula de glicose e vai quebrar essa molécula em CO2 mais C2H5OH mais 2 ATPs de liberação energética. O que vai acontecer? A glicose ela foi quebrada, e da quebra da glicose que ele absorveu, que ele achou, né, você pode ter um livro que vai chamar isso aqui de glicálise, né, que é uma quebra da glicose, não me importa, ele vai gerar esses dois subprodutos. E é esses dois subprodutos que eu preciso que vocês entendam para a prova do Enem. Primeiro subproduto, como que se chama esse cara aqui? O que é gerado na fermentação dos fungos? Gás carbônico, CO2. CO2. Gás. Professor, se isso fosse uma reação química sem a necessidade de um ser vivo, eu teria quase certeza que aumentando a temperatura provavelmente aceleraria a reação. Mas como é um fungo que faz, se aumentar a temperatura, acelera a fermentação? Não. Você mata o Não. fungo. Você mata o fungo. Isso. Então, o fermento que a gente coloca no pão, no bolo, que vai para o forno, não pode ser o fungo, tem que ser o químico. Não, você pode botar os dois, só que quando é o químico, você pode botar o fermento e colocar no fogo. Uhum. Quem usa o biológico geralmente deixa o pão crescer antes. Ah, tá. Por exemplo, em Peroba City, você sabe que quando a velhinha faz pão caseiro, elas deixam o pão descansar antes de ir pro forno, porque ele cresce. Não, é porque eu sabia que tinha que era o biológico também, a não ser o químico. Só que eu nunca entendi por que crescia se ia tão quente. Agora faz sentido, eles deixam crescer antes. Olha só, como o Peroba aqui já adiantou, a produção do gás carbônico desse processo fermentativo ele vai ser usado por nós no processo de fermento biológico. Existem dois fermentos. Existe o biológico e existe o fermento químico. O fermento químico, o pó royal, ele é formado de bicarbonato de sódio, que é o pó royal. Tá? Não tem nada a ver com isso aqui. O fermento químico, você pode jogar o fermento na massa e botar o pão passar e segue a vida. Não tem aqueles bolo de caixinha do supermercado, aquela coisa toda? Nós vamos falar do biológico. O que é o fermento biológico? É um fermento que você compra na padaria também, geralmente ou no supermercado, é um pacotinho. O que tem ali dentro são fungos. São leveduras que tem ali dentro daquele pacotinho. Aí, beleza. O que o fermento biológico vai fazer? O fermento biológico, quando ele começar a fermentar a massa, ele vai liberar esse gás carbônico. O químico também libera. Aí o biológico vai liberar o gás carbônico. Aí o que vai fazer o pão e o bolo crescer? É esse gás carbônico aqui, ó. O fermento biológico, o gás carbônico, vai ser usado para produzir bolo, pão, bebidas gaseificadas, tipo prosecco, refrigerante, bebida que tem gás. Toda bebida que tem gás
é usado esse cara aí, o fermento biológico. Professor, E aí mas vocês também não liberam álcool? libera. Só que aí quando você leva ao fogo, o álcool evapora, Peroba. Boa pergunta. Sim, mas vocês têm no refrigerante. Eles tiram o álcool do refrigerante? Sim, no refrigerante é colocado só o gás. Ah, tá. No bolo, o que vai acontecer no bolo? No bolo, se você pegar a massa crua e comer, você vai sentir um gostinho de álcool. Forte, azedo. Aí você coloca no fogo, quando o fogo vem, evapora esse álcool. Meninos, até aqui tranquilo? Tranquilo. Olha que coisa, quais são as questões que já caíram no Enem sobre essa questão do gás carbônico e a produção de pão e massa, essa coisa toda. Primeira coisa, por que eu preciso colocar açúcar na massa do pão? Vocês sabiam que até pão de sal tem açúcar? Pão de padaria? Eles precisam colocar açúcar na massa. Por que você precisa pôr açúcar na massa? Para acontecer a fermentação. Para acontecer a fermentação. Só que vocês entendem que o açúcar que você coloca na massa não é necessariamente para deixar a massa doce. É para servir de comida, fermento. Pão de sal é salgado, não é doce. E tem açúcar na massa. O pão de sal é salgado e tem açúcar na massa. O açúcar não é para fazer ficar doce. Se você botar muito açúcar, fica doce, claro. Mas o açúcar é para o fermento. Por exemplo, quantas pessoas que começam a fazer pão e bolo, aí ouvem dizer que o fermento é para fazer o pão ficar maior. Aí o que faz? Joga um monte de fermento achando que vai fazer um super pão. Aí o bolo sola. Por quê? Se você botar fermento demais e você não colocar açúcar, o processo não vai acontecer, porque o fungo não tem açúcar para comer. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que o açúcar da massa não é para fazer ficar doce, é para fazer o fermento comer e liberar o gás carbônico. Tranquilo isso? Sim. Ana, tranquilo? Aham. Beleza. Uma questãozinha que já caiu no Enem 2 vezes, que é o seguinte. Lá em Peroba City, o que as pessoas fazem quando vão fazer pão? Elas pegam um copo com água, aí fez o pão, fez a massa. Aí pega um pedacinho da massa e joga dentro do copo. E deixa. Quando essa massa subir, é porque o pão está pronto para passar. Quando ela vier para cá, boiar, é porque o pão está pronto para passar. Essa questão já caiu 2 vezes no Enem. Alguém já viu? Uma tia, avó, sei lá, fazer Eu já isso? fiz isso. De jogar um pedacinho de massa na água e esperar boiar, né? Aham. Aham. Aí, vamos lá. Primeira coisa, por que a massa subiu agora? O que fez ela do fundo subir? A fermentação, criando gás carbônico, expandiu a massa, aumentando o volume, deixando ela volume maior do que a água, deixando a densidade menor do que a água, fazendo ela boiar. Olha, Peroba, hoje você acordou inspirado. Hoje você acordou inspirado. Ganharia estrelinha na testa de melhor aluno hoje. A fermentação vai liberar gás carbônico. Esse gás carbônico vai expandir, dilatar esse pedaço de massa. A partir do momento que ele se expande, lembra que densidade é a massa pelo volume. O volume vai aumentar, a densidade vai diminuir e o pedacinho boia. É assim que a pessoa vai saber quando o pão já fermentou, já dilatou o suficiente. Ok? Aí o pedacinho boia. Tranquilo isso aí?
Alguém já viu pão de forma? Pão de forma mofado? Pão de forma... Eu já, e a Alice falou que já também. Quê? A Alice Falando. falou no chat que já. Já, né? Pão de forma mofado, verdinho. Vocês sabem que se você tiver um pacote de pão de forma, tem lá aquele monte de pão de forma. Se o primeiro pão de forma está mofado, o pacote todo está mofado. Não adianta tirar só o primeiro, tirar só o pedaço, não. O mofo, ele libera esporos e espalha. Aí, o que vai acontecer se o peroba comer esse pedacinho aqui, ó, lá atrás da sacola, achando que ainda tá de boa? Ele vai ter uma leve diarreia. Ele vai ter uma leve diarreia. Os fungos, então, a partir do momento que eles fermentam e geram bolor, significa que eles se espalharam pela sacola inteira. Agora, olha que coisa engraçada. Bolo de chocolate não mofa. Se você deixar o bolo de chocolate 10 anos guardado, ele não dá mofo. Por que o pão dá mofo e o bolo de chocolate não? Porque o bolo não tem fermento biológico. Tem, a maioria dos bolos são biológicos, sabia? Eu pensei que era só por real. Não, mesmo. pode ser químico também. Tem, no paladar, no gosto, as pessoas geralmente preferem o biológico enquanto sabor. Mas pode ser pó royal. Alguém consegue tentar me explicar por que o bolo de chocolate não mofa e o pão caseiro mofa? É só o chocolate que não mofa? Só o de chocolate que não mofa, peroba. Será que é porque Deve ele ter tem alguma mais coisa no açúcar? cacau. Não, nada a ver com cacau, peroba. Deleta. Já caiu o nível de Não, mofo. então não sei não. Não é porque ele tem mais açúcar, não? Será? Boa, Ana. Vai nessa lógica. Segue aí. Segue nessa lógica, Ana. Pensa e tenta falar o processo aí. O que você entende? Vai lá, Ana. Tem mais açúcar e... Tô pensando, mas eu não consigo Ah, falar. você Não. tá pensando e não conseguiu ainda. Vai lá. Vocês sabiam que o bolor, o mofo verde que está aparecendo aqui, ele é causado por fungos mortos. O verde já é o excesso de fungos que morreram. Então, o que acontece? Quando você tem muito açúcar, que é o caso do bolo de chocolate, os fungos eles não morrem porque eles têm comida. Lembra que o açúcar é comida para eles. Os fungos eles não morrem porque eles têm comida. Então, se eles não morrem, eles não geram essa colônia verde, que é esse mofo. Só por isso. Só por isso. Perguntas? Perguntas? Ó, continuando. Eu tenho a glicose, que gera gás carbônico. Nós já entendemos, então, que o gás carbônico ele vai produzir fermento. Professor, Ah, eu estou pensando aqui um tempo, porque tem vinho seco e o outro vinho que eu esqueci o nome. Que tinto. um tem mais álcool e o outro é mais adocicado. Seco e tinto. Seco e tinto. Não, suave. Se É branco e tinto, seco e suave. Isso, tá bom. O suave, que tem mais açúcar, com o tempo ele não deveria ficar com mais álcool, já que tem mais açúcar para fazer fermentação? Sim. É o que a gente vai falar agora. Então. Ah, tá.
Então, deixa eu explicar. Como que se chama esse outro produto aqui da fermentação? Etanol, Álcool álcool, etílico. etílico. Etanol, né? Álcool etílico. Adivinha para que esse álcool serve? Bebidas. Então, ó, o gás carbônico faz fermento, enquanto o álcool faz bebida. Quando eu faço o fermento biológico, o fogo vai fazer esse álcool evaporar. Então, o pão não vai ter álcool porque evaporou. Agora, quando eu faço bebida, naturalmente vai ter gás carbônico. Então, uma bebida alcoólica gaseificada, é porque o gás carbônico ficou no processo. Uma bebida alcoólica sem gás é porque eles tiveram que tirar o gás carbônico. No caso do vinho, por exemplo, o gás tem que sair. Por isso a rolha, que é por onde o vinho consegue passar. O gás carbônico, desculpa, consegue passar. Alguém consegue numerar para mim quais são as bebidas alcoólicas fermentadas? Quais são as Cerveja, bebidas fermentadas champanhe. que nós temos? Eu só conheço essas duas. Aí. Cerveja e champanhe. Cerveja, champanhe, tem mais. Você falou, Eu não sou agora de você beber, eu perguntou. não conheço. Você me perguntou antes de eu começar a falar sobre isso. Eu perguntei. Vinho. Ah, mas... fermentadas, eu entendi gasificadas. Ah, tá. Tá bom, Perol, tá bom. Tá A internet travando aí deu bug. Deu delay. O que acontece com essas bebidas? Todas elas são feitas por um fungo, né? A levedura, a cerveja e o vinho são os mais comuns, claro. E aí, a título de Enem, eles, geralmente nas questões, eles estão focando mais no vinho. O vinho é a bebida geralmente que mais cai. Então, vamos falar um pouquinho aqui do vinho. Eles pegam a uva, né? Macera a uva, pisa, a fermentação. O que eu preciso que vocês entendam no processo da uva virar o vinho? Primeira coisa é a pergunta que o Peralta me fez. Quando a uva está num tonel macerada, amassadinha para formar vinho, aquela coisa toda, a taxa de açúcar aqui dentro ela é alta. Todo vinho, quando é recém-feito, ele é doce, é suave, porque tem muito açúcar. Tem gente que nem chama de vinho, chama de sangria. Você está matando o vinho, tomando ele quando ele é recém-feito. Quem toma galioto, esses comunzinhos de R$5, toma sangrias, tipo assim, é um vinho doce. A uva acabou de ser feita. Quanto mais tempo passa, os fungos lá dentro fermentando, o que vai acontecer com a taxa de açúcar? Diminuir? Quanto mais tempo passa, o vinho vai ficando um vinho seco. Então, todo vinho, quando é feito, ele é doce. Com o passar do tempo, ele vai ficando seco. E aí, qual é a sacada que você tem que ter? Edinho, quanto tempo precisa? Sei lá eu quanto tempo precisa. Por quê? Cada uva tem uma quantidade de açúcar. Cada safra de uva tem uma quantidade de açúcar. Então, os fungos, eles não fazem mais fermentação porque tem mais açúcar. Eles fazem a fermentação no tempo deles. Então, se a uva que você coletou tem muito açúcar, você vai precisar de X anos. Uma média são 2 anos. Média. Vinhos secos, você pode ver que eles começam a ser distribuídos com 2 anos de guardado. Média. Agora, fiz um vinho com a minha uva tem menos açúcar, pode ser distribuído com menos de 2 anos. Aí vai depender Professor, de cada fabricante. então vinho suave tem data de validade? O suave tem. O suave tem.
E aí, olha que coisa legal. Existe o enólogo, a pessoa que trabalha enólogo com vinho, é o enólogo. O que os enólogos eles vão fazendo? Eles vão testando os vinhos para ver se, tipo assim, ele já está seco, se ainda tem muito açúcar, aquela coisa toda. Qual é a sacada do enólogo? Você tirar todo o açúcar possível. Porque quando você tira o açúcar, você sente a uva. Com o açúcar, você não sente a uva. É parecido com tomar café? Quem gosta de tomar café, tem que tomar café sem açúcar. Porque quando você coloca açúcar, ele fica amargo, ele fica doce. Aí você está tomando um suco de café. O café bom, é sem açúcar. Só que aí qual é o detalhe? Você vai no supermercado e compra um café vagabundo, você tem que meter açúcar nele porque ninguém aguenta. Agora, se você acha um café bom, você toma ele sem açúcar sem problema nenhum. Porque o pó é bom. É a mesma coisa o vinho. Se você tem uma boa uva, você vai fazer o vinho ficar seco. Porque você vai sentir o gosto da uva. Agora, se você tem uma uva ruim, azeda, amarga, sei lá, você vai ter que botar ela doce, né? Porque quem vai aguentar o sabor dela? Então, os enólogos, eles colocam o vinho na boca, eles querem sentir o gosto da uva, sem o açúcar dela. Chama-se de tanino, né? Botar na língua, sentir, degustar o tanino do vinho. Sentir o gosto dele. Alguém de vocês aí gosta de vinho? Alguém gosta de vinho? Na média de vocês têm média de 16 anos, ninguém gosta não, né? Geralmente o povo gosta mais aí de champanhe, cerveja, coisa mais doce. O paladar de vocês é mais adocicado. Com o passar do tempo vai mudando isso. Vocês passam a gostar. Eu não gosto de nada. Que, Peroba? Eu não gosto de nada. Bebo só água e suco. Ah, você é exceção, Peroba. Você é alienígena. Mas você vai gostar. Já te falei, quando você for para faculdade, você deslancha. E aí, o que vai acontecer? Geralmente, esses vinhos são guardados em adegas. E essas adegas, elas geralmente são subterrâneas, úmidas, escuras. Lembra que o fungo é um brófito? Fica em local bem escurinho, guardado. Tem uns que colocam em barril de carvalho, barril de não sei o quê, que aí o vinho pega o sabor daqui. Enfim, aí vai na produção de vinho, que não é o nosso foco aqui. Eu só preciso que vocês entendam que quanto mais... o vinho branco vem da uva verde e o vinho tinto vem da uva vermelha, óbvio, né? Eu só preciso que vocês entendam que todo vinho ele é suave e com o passar do tempo que ele vai ficando seco. A última vez no Enem que caiu isso, ele deu 3 barris de uva. Ele falou que aqui a uva estava inteira. E aqui ele falou que a uva estava amassada. E aqui ele falou que a uva estava amassada e com tampa. Aí a pergunta no Enem foi: em qual dos 3 barris abriu-se o processo de fermentação aconteceu? Os barris estavam em um lugar escuro ou estava o céu aberto? Tava no local escuro, No normal. seu, Adinho. Quê? No seu. Não? Aí as opções eram tipo assim, A e B, A e C, B e C. B e C, provavelmente. Aonde o processo de fermentação aconteceu? B e C? B e C? Uhum. A maioria marcou essa resposta, tá errado. Ixi. O processo de fermentação, ele ocorre nos 3 potes. Por que a uva inteira ela não está fermentando? Vocês acham que quando vocês compram uma fruta e deixam ela enfim, deixa ela fora da geladeira, que ela começa a estragar, a fermentar. Você acha que é do nada que isso acontece, assim, mágica? Não, professor. É porque o que eu conheço para fazer vinho, eles pisam na uva para colocar o fungo dos pés. Ponto.
inteira, eu não achava que tinha já o fungo que fazia a fermentação. Ponto, Peroba. Ponto. Sabe qual foi o erro da questão? Interpretação. A pergunta foi onde começou o processo de fermentação. E ó, como eu falei a palavra alta, hein? Os três fermentam. Agora, a fermentação em A é baixa. Agora, se eu mudasse a pergunta, aonde que se iniciou a produção do vinho? Só em C. Por que em B não teve vinho? Porque como está aberto, os gases evaporam. Porque o álcool também evapora. Gás carbônico, enfim. Então, em C, porque a tampa é onde você começa a ter o vinho. Agora, a fermentação aconteceu nos três. Aí o aluno empolgado com a produção do vinho acha que é o C. Não, a pergunta foi fermentação. A fermentação ela se deu nas três etapas. A fermentação se deu nas três etapas. Conseguiram entender essa sacada? Sim. Professor, caso um animal coma uma fruta fermentada no chão, ele teria que comer muito para ele ficar bêbado? Nossa, mas demais. Só que tem plantas que a taxa de fungos é maior. Por exemplo, aí em Peroba deve ter genipapo. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Genipapo é uma fruta extremamente alcoólica. Se você comer um pedacinho, você já vai sentir na boca o álcool dela. Tanto é que o pessoal faz licor de genipapo, né? Tranquilo? Tranquilo. Olha só, cerveja não pode pegar sol. A cerveja, se ela pegar sol, ela fica ruim. É igual a bebida. Entra no mesmo processo. E agora nós vamos falar da fermentação das bactérias. A fermentação da bactéria, os lactobacilos, ela é um pouco diferente. Por quê? Ela vai pegar a glicose e ela vai dividir no meio. Esse produto gerado é chamado de ácido lático. Tem 2 ATPs. Observa que a fermentação da bactéria ela não gera gás carbônico. Ela só gera o ácido lático. Para que esse ácido lático serve? Na indústria, ele é o que faz os derivados E leite? do leite. É do ácido lático que você forma o iogurte, não é iogurte, iogurte, o queijo, o coalho, e todo derivado do leite vem daí. Tá? Todo derivado do leite vem daí. Se você tiver um iogurte na geladeira e pegar uma colher, botar na sua boca e botar dentro do iogurte, você vai ver que ele azeda no outro dia. Por causa das bactérias da boca que vão, né, fermentar lá dentro. Só que o iogurte ele não incha igual o pão. O iogurte azedo ele só azeda, ele não incha. Porque ele não tem gás carbônico. Nenhum. Não há gás carbônico nele. Ok? Ô, Edinho. Ah, Quando o macarrão, ele dá um meio... Aquele negocinho preto, como é que é o nome daquele que eu esqueci? macarrão? Que dá tipo um negocinho preto, mas eu não lembro o nome. Preto? É burro, sei lá o que, com B. Gorgulho? Borbulha, tipo isso aí também. Nossa, mas gorgulho é uma coisa bem de roça, tá, Gustavo? Então, mas isso aí também? Ou não? Não, gorgulho é verme. Mesmo da goiaba. Ah, entendi. Mas é um termo bem de roça, gorgulho, hein? Olha que eu não via isso. Dá muito no arroz, no macarrão. Não, é porque Nem eu minha conhecia. mãe, a gente fica assim na lava. Ah, Peroba, você é da Aí roça, ela você foi fazer quer o quê? macarrão aqui e deu isso aí. Ela teve que jogar fora. Tipo requeijão. Você quer mais clássico que o requeijão? Se você
tomando café, pegar a faca, sei lá, botar na boca, for pegar o requeijão de novo, no outro dia ele está todo verde, todo azedo. Você perde o requeijão todo. Todo derivado do leite você não pode ter contato com a boca. Colher, ele. Porque senão azeda. Ô, Edinho, a Nutella não, né? Porque tem chocolate. Não, Nutella não é leite. Nutella não. Nutella você pode comer, é chocolate. É derivados do leite que você não pode ficar enfiando na boca e no negócio. E essa fermentação, além de acontecer com derivados do leite, ela também acontece no nosso músculo. Vocês conhecem a fermentação do músculo como cãibra. Como cãibra, a fermentação muscular. Tá? O nosso músculo, lembra que o nosso músculo ele tem glicogênio, que é açúcar. Então, o que vai acontecer? Se a pessoa ela tiver, tipo, por exemplo, o Gustavo, nosso nadador, né? Nada de frente, nada de costa. Ele vai fazer uma atividade física intensa. E ele não é ele é sedentário, ele não se preparou, ele não tem uma boa alimentação. O que vai acontecer? O músculo ele entra em fadiga e vai ter que começar a queimar açúcar, que é a massa magra dele. Queimando açúcar, o que vai ser produzido? Ácido lático. Esse ácido fica acumulado no músculo. E aí o Gustavo vai dormir, sei lá, tem gente que tem cãibra ao dia mesmo, tem gente que tem cãibra à noite quando está dormindo. Aí essa cãibra ela vai se desenvolver, porque o ácido lático ele vai fazer com que o músculo se contraia. E não é uma dor boa não, tá? Quem aí já teve cãibra dói pra caramba. Dói pra caramba. Eu tenho muita cãibra, Edinho. Professor, Então, Gustavo, espera um pouquinho. Então, Gustavo, quem tem cãibra, um educador físico vai te mandar comer potássio. Quando nós formos falar de músculo, eu vou falar dele no músculo. O potássio faz com que a cãibra não ocorra. A banana é um alimento tipo assim, a cãibra não é na perna, tá ligado? Tipo assim, dá na perna. Só que é mais um pescoço do... No pescoço? Aham. Vixe Maria. Juro. Eu já tive também câimbra no pescoço. É ruinzão, você fica tipo de lado assim, sem mexer e dói demais. Você fica todo travado. Então, o potássio da banana, Gustavo, ele é fundamental para evitar. Só que lembra que eu já falei em sala de aula com vocês que demora em média 2 depois a 3 dias para isso metabolizar. Então, você tem que comer todo dia. Não, tô comendo muito agora. Isso. E aí o educador físico vai mandar você também fazer alongamento quando você terminar os exercícios. Eu faço antes, né, geralmente, assim. Não, você vai ver que os educadores físicos, eles falam que o alongamento depois do exercício é o fundamental. Por quê? Eu tô aqui sentado. Aí eu termino a aula aqui, levanto, saio correndo, exercício, papapá. O meu músculo, ele entra em fadiga e começa a queimar açúcar. Aí eu terminei o exercício e sento. Você entende que eu sentei, mas o músculo ainda está lá ativo? É aí onde acumula ácido lático que vai gerar cãibra. Então, o alongamento ele é mais importante depois do exercício do que antes dele. Se vocês conversarem com o educador físico, claro que ele vai falar que se você fizer antes e depois é melhor. Mas se for para optar, é o depois. Exatamente para não dar cãibra. Então, Gustavo, terminou lá seu wake surf, sei lá o que você está fazendo, alonga, se estica, tá uns 5 minutinhos que ajuda bastante. Professor, eu ia perguntar a pessoa sedentária que gradativamente aumentando o exercício, ela ainda vai sentir cãibra? Não. Se você fizer o exercício com alongamento e alimentação à base de potássio, não. E as pessoas que estão em forma, fazem exercício diariamente, se elas começarem a fazer exercício rápido, forte, intenso do nada, elas vão sentir cãibra? Bom, qualquer pessoa, se não alongar, Peroba, e não tiver alimentação com potássio, sente cãibra. Certo. Qualquer pessoa. Agora, um atleta, geralmente ele alonga, ele sabe disso, né? Então ele não comete esse erro. Agora pega o Gustavo, a Ana, 2 magrelo, 2 secão. Aí, ó, eles têm cãibra e são magros.
Certo. Dúvidas? Dúvidas? Não. Menos. Então, ó, só para a gente fechar. Lactobacilos são as bactérias. Elas vão produzir ácido lático, que é para derivados do leite e a cãibra. O levedo vai produzir gás carbônico e álcool. O gás carbônico é para o fermento e o álcool é para bebida. Existem outras fermentações? Existem. Por exemplo, existe a fermentação acética. Para que serve a fermentação acética? Vinagre. Existe fermentação sulfídrica para produzir ácido sulfídrico. Existem um monte de fermentação. Só que a título de Enem, só essas duas que me interessam. Por hoje seria isso. Passa o olho aí nos exercícios do livro, ok? E amanhã eu falo de respiração celular. Meninos, bom descanso para vocês. Até amanhã.